Olá, tudo bom, alunos do sexto ano do Ensino Fundamental? Tudo bem? Vamos continuar nossas aulas. Vamos falar agora de cálculos com números naturais. Para você que tem o livro didático aí da editora FTD, A Conquista da Matemática, o livro didático distribuído nas escolas, né? A gente vai então para a página 34. Tá? O capítulo 2, cálculo com números naturais, tá bem? Então, nesse capítulo, né, a gente vai trabalhar com as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, venho aqui já trazendo a introdução do capítulo. Como vimos, usamos números. Deixa eu pegar meu marca-texto. A gente usa números com frequência, né? A gente já viu vários exemplos aí, a gente usa números com frequência em nosso dia a dia. Mas daqui em diante veremos que nem sempre recebemos de forma direta a informação que precisamos. Muitas vezes teremos que trabalhar com números para encontrar os dados que queremos. Esse trabalho é o que se chama comumente de calcular. Um bom exemplo são as imagens ao lado, com diversos dados disponibilizados pela organizadora dos Jogos Olímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro. Então já trago essas imagens aí, né, para você pensar o seguinte. Temos aqui como imagem, o número de atletas foi de 10.500. O número de países foi de 205 países participando. Foram 34 locais de competição espalhados em 4 regiões da cidade. Os Jogos Olímpicos foram disputados em 17 dias. 17 dias. Com base nas imagens, quero que você responda no seu caderno agora. Então, colocar essas questões no caderno para responder. Que operação matemática poderia ser utilizada para descobrir a quantidade total de pessoas, quantidade de voluntários, digamos assim, terceirizados e funcionários, que trabalharam nos Jogos Olímpicos de 2016? Então você pense aí que operação matemática, que eu quero de voluntários, de terceirizados e funcionários, essas 3 categorias aí, que a operação matemática conseguiria contabilizar esses números. Se eu tiver o número de voluntários, o número de terceirizados e o número de funcionários, que a operação matemática eu consigo descobrir essas 3 categorias, o total de voluntários. Feito isso, qual dados você observou para responder essa pergunta? Eu acabei de dar a resposta, né? Próxima. Que outra informação você consegue extrair dessas imagens? Você utilizará qual operação matemática para obter essa informação? Então, uma resposta pessoal. Sei lá. Você vai falar dos dias, você vai falar de locais de competição, você vai falar de números de países, você vai citar, por exemplo, alimentação para esses atletas, deslocamento, como é que se deslocavam, não sei. Você vai pesquisar um pouquinho mais sobre as Olimpíadas de 2016 e criar uma situação matemática para ela. Tá bem? Em que outras situações do cotidiano as operações matemáticas são fundamentais? Pense aí na sua rotina, no seu dia a dia, desde a hora que você levanta, o que você faz durante o dia, aonde que você está sempre aplicando matemática, seja ela de manhã, de tarde, à noite, né? Que operações você usa no seu dia a dia? Então, para você copiar essas questões e responder no caderno. Tá bem? Vamos continuar a aula? Vamos trabalhar também com infográficos.
né? Infográficos, esse tipo de material aí que vem mais graficamente e tem algumas estatísticas dentro dos infográficos. Trago aqui, vou trazer 3 infográficos para vocês, que está no livro didático de vocês, sobre Olimpíadas. Você sabia, então, que para organizar os primeiros Jogos Olímpicos na América do Sul, que é o nosso continente aqui, ó, nós temos, então, a América do Norte, foram realizadas até 2015 6 Olimpíadas. Na Europa, já se realizou 17 Olimpíadas. Na Ásia, 3 Olimpíadas. E na Oceania, 2, né? Vai acontecer a terceira agora em 2021, né? Foi adiada aí, em virtude da nossa pandemia que está acontecendo no Brasil. Então, na Oceania vai acontecer a terceira vez que as Olimpíadas vão para aquele continente. Mas, para organizar os primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul, foram necessários 8.400 petecas, mais de 40 cavalos, 17.760 bolas de tênis, 40.000 camas, 40.000 cadeiras, 80.000 mesas e 11 milhões de refeições, mais de 60.000 cabides. Informação aí do infográfico. Sobre as Olimpíadas, foram 306 provas com medalhas. Tá? Dessas 306, o que a gente analisa no infográfico? Digamos que consigo dizer que 161 medalhas foram masculinas, 136 medalhas foram femininas e 99 medalhas foram mistas. Tá? Você vibrou aí com 42 esportes que foram disputados nas Olimpíadas. Quem fez tudo isso acontecer foi o Comitê do Rio 2016. Contou com. Então, olha só. Aqui tem, então, aquela questão que a gente estava vendo lá em cima, né? As primeiras questões lá de... Contou com 45 mil voluntários, 85 mil terceirizados e 8 mil funcionários. Lembra que eu pedi para você pesquisar? Professor, mas eu não tenho acesso à pesquisa, eu não consigo. No livro didático de você de repente tem essas informações. E elas estão aqui. Tá? Como tudo começou? Então, os jogos foram suspensos em 392 depois de Cristo. 1500 anos depois, o primeiro Jogos Olímpicos da era moderna, e desde aí vem sendo assim, aconteceu em 1896, na Atenas, na Grécia. Foi uma iniciativa do barão Francis Pierre. E aí então chegamos em 2016, a última edição foi no Rio. Teve depois, então, foram 7,5 milhões de ingressos vendidos. Cerca de 3,8 milhões até R$70, né? Um dos preços mais baratos era em faixa de R$70 por ingresso, né? Outro detalhe dos infográficos que eu gosto de salientar para vocês é que quando eu trabalho com gráfico, vou trabalhar com infográficos, vou trabalhar com uma tabela, é bom citar aonde está a fonte desses dados, da onde você tirou essa informação, que lugar que você consultou essa fonte de pesquisa. Esses dados são tirados de um livro didático, esses dados são tirados da internet, então é bom sempre citar a informação. Aqui no caso a informação obtida é do Rio 2016. Está disponível nesse site aqui, rio2016.com, os Jogos Olímpicos. Né? Se você digitar exatamente isso no seu navegador, você tem aí essas informações de tudo o que aconteceu nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Com isso, então, a gente responde aquele questionário analisando esses infográficos, né? Tá bem? Vamos falar então da primeira operação que a gente vai trabalhar, é a operação de adição. Então vou falar das propriedades da adição, como se faz uma adição,
os dois métodos que tem, que é o método decomposto e o método de parcelas, né, o algoritmo geral da adição. E aí, então, terminamos a adição, a gente vai fazer uma atividade de adição, e aí eu passo para a próxima, tá bem? Então, a primeira parte de adição, novamente, uma atividade vai ser conteúdos que vocês já sabem, né? E estamos aí aprofundando esse tipo de conteúdo. Para a gente começar, vou trazer então a primeira situação. A partir daqui você copia tudo, tá, pessoal? Copia tudo no caderno. Primeira situação. Os Jogos Olímpicos de 2016 foram realizados no Rio de Janeiro. Isso você acabou de ver, né? No Brasil, a equipe de atletas brasileiro era composta de 256 atletas, homens, e 209 atletas mulheres. Qual é o número de atletas da equipe brasileira? Então, quero que você pause o vídeo, copie essa questão e responda no caderno. Tá bem? Conseguiu responder? Vamos ver se você raciocina comigo, então. Para resolver essa questão, claro que devemos fazer uma adição. Somar a quantidade de atletas homens e a quantidade de atletas mulheres. Eram 256 homens mais 209. O primeiro processo que a gente vai ver, tá, é o processo da decomposição. Como é que funciona esse processo? Eu vou decompor o número 256. Então, ó, 200, tá aqui, o 2 representa, 50, tá aqui representando o 5, e o 6, tá aqui representando 6 unidades. Mais 200, de novo, representando a centena, a gente já viu isso na aula passada, e o 9 representa a unidade. Continuando esse processo de decomposição, eu posso, então, agrupar. Então, eu tenho 256 mais 209. Quais as centenas que eu tenho? Eu tenho 200 e tenho 200. Então, eu posso botar em ordem. 200 mais 200. Dezenas, eu tenho só os 50. 50 dezenas. Né? Ou 5 dezenas, não é 50 dezenas, é 5 dezenas. Mais unidades, eu tenho 6 e tenho 9. Continuando, eu tenho 200 mais 200, as centenas eu tenho 4 centenas, ou 400 unidades. As dezenas, eu tenho 5 dezenas, ou 50 unidades. E as unidades, eu tenho 6 mais 9, eu tenho 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 unidades. Agora eu tenho ainda 400 unidades, que são 4 centenas. 5 dezenas mais 15 unidades dá 5 mais 0, 5, 5 mais 1, 65. Agora, 400 unidades mais 65 unidades, eu tenho o número 465. Tá? Então essa é a soma no processo de decomposição. Você deve estar pensando, ah, professor, assim é muito mais difícil, eu não consigo muito entender. Tá? Porque você conhece o outro processo, o algoritmo usual. Certo? O algoritmo usual, que você veio trabalhando e está acostumado, ele traz como? Primeiro, a gente tem a ideia aí de, quando a gente calcular esse tipo de problema, quando eu tenho a ideia de juntar, eu quero juntar a quantidade de homens com a quantidade de mulheres. A ideia de juntar é uma adição. Sempre que tiver um problema e você entendeu que tem que juntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, unir alguma coisa, você vai fazer um processo de adição. E o algoritmo usual é esse aí, que você bota número abaixo de número, tá? Unidade abaixo de unidade, ó. Unidade, nós temos aqui as unidades, as dezenas e as centenas. Então bota unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Esse é o algoritmo usual, que vai dar o mesmo resultado do algoritmo da decomposição, tá?
Mas por que o senhor trouxe a decomposição? Trouxe a decomposição para você conhecer. De repente vai cair uma questão que tem que fazer pelo método da decomposição. Então, eu boto lá o método para você conhecer pelo menos o método da decomposição. Tá bem? Vamos somar então 6 mais 9? Já somamos, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9 mais 6. Vai 1 na dezena e 5 na unidade. Vamos somar as dezenas? 5 mais 1, 6. 6 dezenas. E as centenas? 2 mais 2, 4 centenas. Então o número é 465 atletas. Como é que eu respondo questões de problemas? Eu só boto o 465? Não, pessoal. Vocês têm que ver o que o problema pede. Né? Qual a unidade que o problema está pedindo? Aqui o problema está falando de atletas brasileiros. Antes disso, a gente também é bom relembrar cada componente da adição. Então, os números de cima, onde está, são chamadas de parcelas, né? E o resultado se chama soma ou total. Esse é o resultado da operação. E aí, como é que eu respondo o problema, né? Então, nos Jogos Olímpicos de 2016, a gente responde assim. Participaram quantos atletas? 465 atletas na equipe brasileira. Né? Na equipe brasileira. Tá? Então, essa é uma resposta aí para responder esse tipo de problema. Não só botar o 465. É bom a gente tentar botar o mais completo possível, né, na hora de corrigir. E na hora de um professor ver, ou de repente um avaliador ver a questão de vocês. Tá bem? Vamos para o número 2. Número 2. Tá? Na número 2, então, a gente traz um outro exemplo. Vamos ler comigo? Né? Você vai copiar esse exemplo no caderno, vai pausar e vai tentar resolver antes. E aí sim, acompanha comigo. Vamos lá. Aqui. O preço de uma TV é de R$ 1.350, certo? Para pagamento à vista. A compra pode ser ainda a prazo, financiada em 12 prestações iguais, mas nesse caso, o preço sofre um acréscimo de R$ 675. Qual o preço da TV quando comprada a prazo? Então você tem a TV ela à vista custa 1.350. Você quer fazer um acréscimo, se eu pagar em 12 prestações, eu vou ter um acréscimo de R$ 675 em cima do preço à vista. Que operação você faz? Essa situação a gente deve, então, fazer uma adição do preço à vista mais o valor que vai ser acrescido. Então, a ideia de acrescentar, aquele que eu falei, a ideia de juntar, a ideia de acrescentar, a ideia de unir, eu uso, então, essas ideias. Quando eu identifico essa ideia no problema, eu uso para fazer uma adição. E vamos usar, então, o método usual. Então, você monta aí o algoritmo, né, da adição e vamos fazer a adição em si. Este valor vai dar o seguinte. 0 mais 5. Tem alguém da unidade para somar com 5? Não, então eu somo. Adiciono só 5 unidades. Não tem ninguém para somar. 0 mais 5 dá 5. Dezenas. 5 mais 7. 7. 8, 9, 10, 11, 12. Adicionei 5 em cima do 7, deu 12. Vai 1 aqui em cima nas centenas e vai o 2 aqui embaixo. 6 mais 3, 6, 7, 8, 9. Com mais 1, 10. Vai 1 aqui em cima e um 0 aqui embaixo. E 1 mais 1, 2. Então essa TV teve um acréscimo de quanto? De R$ 2.025 quando comprada a prazo. Então, se a TV à vista era 1.350, ela teve um acréscimo de 675, né? Esse acréscimo, a TV ficou no total, você está pagando, no final das 12 parcelas, você pagou num total de R$ 2.025. Tá?
Então a ideia de novo de acrescentar, né? A ideia de novo de acrescentar uma parcela. Tá bem? Próximo aqui. Tava vendo que eu não estava escutando nada, descobri por que é. Vamos lá. Então vamos falar das propriedades da adição. A gente vai ver 3 propriedades. Tá? Lembrando que tem que copiar tudo, pessoal. Menos os desenhos. Ah, não vou copiar os desenhos, professor. Não, desenho não precisa. Vamos lá. 3 propriedades. A gente vai ver a propriedade comutativa. A gente vai ver a propriedade associativa. E vamos ver a propriedade elemento neutro. Depois de ver essas 3 propriedades, a aplicação dela, aí sim, uma lista de exercícios para você fazer. Tá bem? Que eu vou disponibilizar com o tempo aí a lista, não tá ainda aqui nos slides dessa aula. Tá? Vou distribuir lá nos grupos, lá na fanpage. Você vai ter acesso a essa lista aí com certeza. Propriedades da adição. Vamos com a primeira então. Observe as 2 situações e reflita sobre elas. Temos aqui a primeira situação. Olha, a moça com uma calça de R$40, o menino com uma blusa de 24. Ela diz, 40 mais 24 é 64. Perfeito. A mocinha na vitrine está olhando uma blusinha e um vestido. Blusinha é 24, vestido é 40, e ela pensa para ela, 24 mais 40 é 64. Qual a diferença que você notou? Alguma diferença aqui? 40 mais 24 e 24 mais 40. O que tem de diferente? Só a ordem, né? 40 mais 24, 24 mais 40 sempre dá o mesmo resultado que é 64. Tá? Então, os resultados obtidos nos casos foram iguais ou diferentes? Se eu me responder, foram iguais ou foram diferentes? Foram iguais. Isso aí, perfeito. Foram iguais. Né? Como esse fato ocorre na adição de 2 números naturais quaisquer, podemos dizer que o seguinte, em uma adição de 2 números naturais, a ordem das parcelas não altera a soma. Posso somar de cima para baixo, de baixo para cima, que a resposta vai ser sempre a mesma. E esta propriedade da matemática tem um nome. Ela se chama propriedade comutativa da adição, que é o que está ali, ó. Propriedade, vamos grifar de novo. Propriedade comutativa da adição. Essa é a propriedade comutativa da adição. Tá? Então pense o seguinte, se A e B são números naturais quaisquer, temos essa propriedade. Propriedade comutativa da adição que fica assim. A mais B pode ser igual a B mais A. A ordem das somas não altera em nada. Não? Tranquilo? Segunda propriedade, vamos ver a situação. Digamos que eu dou os números naturais 16, 20 e 35. Eu quero determinar a soma desses valores. Para isso, a gente vai associar os números de 2 modos diferentes. Então, primeira coisa, vou trazer o seguinte. Vou trazer a soma. Quais os números que eu tenho que somar? 16 mais 20 mais 35. Certo? Vou associar essa primeira parte assim. Eu posso fazer essa soma da seguinte maneira. Posso fazer aqui 16 mais 20. Pegar um pedacinho, né? Quanto que dá? Bom, 0 mais 6 dá 6. 2 mais 1 dá 36. E aí depois eu vou somar com o que sobrou ali, com o 35. O resultado agora vai dar quanto? 6 mais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai 1, né? 3 mais 3, 6, com 1, 7. O resultado foi de 71. Tranquilo? Mas eu posso também fazer essa soma assim. Quer ver só? Vamos montar ela de novo. Aqui, pegar minha caneta vermelha. Aqui, ó. Vamos montar de novo. Ó. 16 mais 20 mais 35. Como é que eu posso somar de outra maneira essas adições? Aqui, posso começar do final. Posso começar fazendo 20 mais 35. Então, vou repetir o 16 mais 20 mais 35. 5 mais 0, 5. Tá? 2 mais 3, 5.
certo? E aí sobrou então 16 mais 55. 5 mais 6, 11, vai 1. 5 mais 1, 6, com 1, 71. Então notem que eu posso fazer agrupamentos quando eu tenho 2, quando eu tenho 3 ou mais valores, né? Aí como você quiser. E isto se chama então, os resultados obtidos nos modos são iguais ou são diferentes? De novo, são iguais. Tá? São iguais. Como isso ocorre, tá? Em uma adição de 3 ou mais números naturais quaisquer, podemos associar parcelas. Juntar as parcelas mais fácil que eu consigo ver, né? De modos diferentes. Modo que você quiser. E essa propriedade de associar parcelas se chama propriedade associativa. Propriedade associativa da adição. Né? Propriedade associativa da adição. Como é que ela funciona, então? Eu posso fazer, então, o A mais B mais C. Posso primeiro somar o A mais B e o C depois, que é igual ao A mais B mais C, somando o BC, né? E adicionando ao A. Então eu posso somar, quando eu tenho mais de duas parcelas, digamos, apareceu mais de duas parcelas. Você já bota aqui a propriedade associativa. Tá? Tem duas parcelas na conta, você já bota que é a propriedade comutativa. Tá bem? Então essa é a dica. Tem duas parcelas na adição, se botar assim, ó. Botar num exercício lá. Diga o nome das propriedades desses exemplos. Se eu botar 3 mais 2. 3 mais 2. Essa aqui pode ser fazer com a propriedade comutativa. Comutativa. Se eu aumentar essa quantidade de parcelas, botar 3 mais 2 mais 7 mais 5, tem um monte de parcelas. Aí já posso dizer que eu posso fazer associativa. Tá? Associativa. Tá bem? E a gente vai ver agora a terceira parcela. A terceira... Fugiu a palavra. A terceira propriedade. Opa! Terceira propriedade. Vou tomar uma aguinha aqui. A terceira propriedade é o seguinte. Né? É a chamada propriedade de elemento neutro. Aqui a gente vai antes falar a terceira. Voltando à situação 2, temos que 16 mais 20 é 35. Que é igual a 16 mais 20 mais 35. Então, primeiro eu fiz a soma aqui desse parênteses, né? Depois é a mesma coisa que eu estivesse fazendo a soma do outro e somar com 16 ou somar com 35. Número 13, então. E a terceira propriedade. Dados os números naturais 27 e 0, determinar a soma de duas maneiras trocando a ordem das parcelas. Bom, então posso somar assim. 27 mais 0 é 27. Tem alguma coisa para adicionar o 27? Não. E se você não tem nada e vai somar 27, a resposta é 27. Essa propriedade, onde aparece o zero na parcela de dois números naturais, é chamada propriedade de elemento neutro. Tá? Particularidades desse elemento neutro. Por exemplo, o número zero influi no resultado da adição quando ele é uma das parcelas? O que você responde? O número zero influencia no resultado da adição quando ele é uma das parcelas? Vou deixar você responder. Vou botar mais uma. O resultado da adição será sempre a outra parcela? Também não vou dar a resposta, vou deixar você responder essas duas aí, analisando o que eu acabei de falar. Né? Então, esse elemento é chamado de elemento neutro. Em uma adição de um número natural com zero, a soma é sempre igual a esse número natural. Ponto final. Nessas condições, o número zero é chamado, então, de elemento neutro. Essa é a propriedade que eu quero falar para você, que é a terceira propriedade da adição. Elemento neutro. Então, se A é um número qualquer, natural, temos o seguinte, que A mais 0 dá 0. Aqui está errado. Assim, A mais 0 dá igual a 0 mais A, que dá A. Né? Quer dizer, A mais 0 dá A, e 0 mais A dá A. Então, se aparecer um zero no elemento neutro, qualquer soma dá a própria parcela, dá a parcela A. Tá bem? E aí, pessoal? Ficou com dúvida? É fácil? Três elementos, alguns probleminhas, alguma coisa para pensar bastante, né? Fazer questões de pensar. A diferença do sexto ano é essa, as contas já não vêm mais
bonitinha lá, que nem a professora fazia. Então a gente tenta usar as mesmas coisas que vocês já aprenderam, vocês já viram a adição, né? Talvez não conhecesse aí as propriedades, agora conhecemos as 3 propriedades da adição, e aí vamos exercitar esse tipo de propriedade. Ficou com dúvida na hora de exercitar? Fácil! Assiste de novo os videoaulas, vê o que você anotou no seu caderno, né? O seu caderno de aula é uma fonte de consulta riquíssima, mas você precisa colocar esses dados no seu caderno. Né? Não adianta nada não escrever nada no caderno e vou consultar o conteúdo se você não escreveu nada no seu caderno. Lembrando, tudo que você escreve, você melhora a sua concentração, você melhora a sua letra, você melhora o seu entendimento. Tá bem? Aguardo vocês então na próxima aula. Tranquilo? Um abraço. Tchau, tchau.